Se o seu filho ou sua filha perguntar para você: mamãe, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, qual seria a sua reação? Você sabe o que fazer? Sabe por onde começar? Se você não sabe, fica comigo até o final que eu vou explicar muitas coisas para vocês. E não se esqueça, se você gostar dessas dicas, dá um like, se inscreva no meu canal e envie esse vídeo para outras mamães. Eu sou Fernanda Dez e eu vou ajudar você a iniciar o seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Então, vem comigo! Bom, gente, o primeiro ponto, quando seu filho chegar para você e falar: olha, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu quero fazer comercial, eu quero fazer novela, filme, série, etc. Enfim, o primeiro ponto que você tem que avaliar é se o seu filho realmente quer isso, porque ele pode estar lá assistindo alguma coisinha, gostou e chegar e falar para você: não, eu quero ser ator, eu quero ser atriz. Por que eu falo isso? Nós mães, algumas de nós, né, que estamos nesse meio, a gente sonha mesmo em ver o filho fazendo uma novela, um comercial, um filme, né, estrelando lá, aparecendo, encenando, ir assistir ele no cinema, né, ver na televisão, sair falando para a família. Então, assim, isso é um sonho de nós, mães, que estamos nesse meio, né? Mas aí a gente tem que ver se isso realmente é o sonho da criança, se isso realmente é o que a criança quer. Porque muitas vezes, como nós temos esse desejo, a gente acaba colocando esse desejo em cima dos nossos filhos, e isso não é legal. Eu vou dar um exemplo mesmo, a minha filha, ela faz esse tipo de trabalho desde pequenininha, então ela tem um acompanhamento psicológico, porque eu acho que isso é muito importante, tanto para o desenvolvimento profissional dela, quanto para o desenvolvimento pessoal. Por que ela tem esse acompanhamento psicológico? Porque eu quero saber se o que ela está fazendo está impactando de alguma forma na vida dela. Então eu levo toda essa bagagem, todos os trabalhos que ela faz para a profissional que atende, e aí eu explico para ela quais são os meus medos, porque eu não quero que ela cresça uma criança frustrada ou com a intenção de fazer o que eu quero que ela faça, de tentar me agradar, porque isso vai ser prejudicial para ela. Então eu levo ela, né? Ela faz essa terapia e a profissional tá sempre acompanhando. E ela vai dizendo pra mim: olha, tá tudo bem, ela gosta mesmo de fazer. E se for o caso, se ela estiver se sentindo pressionada, essa profissional vai saber identificar e vai saber me passar isso. Porque pra mim, o mais importante é que ela cresça uma criança com autoestima, autoconfiança e para ela ser o que quiser, independente se quando ela crescer ela não quiser mais ser atriz, ela vai ser o que ela quiser. Mas a gente tem que ter um pouco desse cuidado, porque muitas vezes a gente coloca o nosso sonho em cima dos nossos filhos para que ele realize o nosso sonho, e isso acaba impactando a criança no decorrer da vida, né? Então, uma coisa assim que eu falo que é muito importante é isso, a criança realmente querer fazer. Até porque, gente, muitas vezes ela vai ver lá um comercialzinho, uma cena de novela e vai gostar e vai falar que quer fazer, só que aqueles 30 segundos que ela vê ali na TV são resultados de trabalho de dias, às vezes de semanas. Eu vou dar um exemplo para você. A minha filha já fez alguns comerciais de 30 segundos, mas que ela passou assim o dia inteiro gravando, o dia inteiro, das 8 da manhã até às 6 da tarde, com intervalo para almoço, lanche e tal. Mas assim, é muito cansativo. Então, muitas vezes a criança que ela tá vendo ou que ela tá assistindo lá uma emissora que ela gosta, vendo aquilo, ela não sabe o trabalho que tem por trás, ela tá vendo ali somente o resultado. Então, quando ela entra nesse mundo, que ela vê que é trabalhoso, que muitas vezes é cansativo, que às vezes é exigido alguma coisa dela, então ela acaba não querendo mais, porque se trata de criança, né, gente? Então, esses resultados que ela assiste, que ela vê, não é o trabalho em si, porque assim, tem muito trabalho por trás disso. Então, o mais importante é que a criança realmente queira fazer. E se ela fizer algum trabalho e chegar para você e falar: olha, mamãe, eu não quero mais, é importante que você respeite isso, porque pode prejudicar muito o futuro da criança. Eu, por exemplo, toda vez que a minha filha faz um trabalho, independente se ele é um trabalho curto ou se ele é um trabalho longo, quando a gente termina a gravação, o dia de gravação, eu sempre pergunto para ela como foi, como que ela tá se sentindo, se ela gostou de fazer, se a equipe tava legal lá dentro. E aí ela me conta tudo como foi.
A minha filha, ela nunca reclamou, nunca. Ela nunca falou assim, eu tô cansada, hoje eu não quero gravar, hoje eu não quero fazer. Toda vez que aparece algum trabalho para ela, que ela faz o teste, que ela vai, ela grava super bem e ela fica super feliz e na maioria das vezes quando acaba ela fala, já acabou, eu queria gravar mais e tal. Então assim, ela gosta, ela realmente gosta de fazer, mas ainda assim eu tenho a preocupação de falar, olha, né, lá pra pessoa que atende ela, pra profissional que atende, a gente quer ver como é que tá indo a evolução dela, né, o que tá acontecendo, como tá a cabecinha dela. Então é muito importante e eu dou muita importância pra isso mesmo, porque a minha filha pra mim, assim, é a coisa mais importante da minha vida, é a minha verdadeira riqueza. Então eu tô sempre lá com a profissional acompanhando, porque eu quero que a minha filha seja uma pessoa segura, que ela se torne uma adulta segura e que, se independente se ela quiser fazer isso ou não no futuro, esse acompanhamento dela vai servir também para a vida dela pessoal e profissional. Então é isso, gente. Se a criança realmente quiser, vale a pena investir. Então, gente, tendo em mente assim Então, gente, tendo em mente que é realmente isso que seu filho quer, que ele quer ser ator ou atriz, que ele quer fazer esse tipo de trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma agência. Por quê? Porque a agência é que faz a ponte dos trabalhos. Então, assim, é a melhor opção que você tem que fazer é procurar uma agência, porque a agência é que vai trabalhar o seu filho, é que vai indicar. Mas aí tem um porém. Existem agências boas e agências ruins. Do mesmo jeito que existe profissional bom, profissional ruim, existe a agência que é boa e a agência que é ruim. Ai, Fernanda, mas como que eu vou identificar? Como que eu vou saber? Gente, você tem que pesquisar muito, porque assim, eu no início da carreira da minha filha, que eu fui buscar agências, eu tive muitos problemas, e não foi com uma agência, foram com 3, 4 agências, e agências que são renomadas no mercado. Então assim, muitas vezes a propaganda não é a alma do negócio, porque você vai atrás de uma agência que já é popular, já é conhecida no mercado, você vai lá, você gasta um dinheiro muito grande, faz book, aí a agência vai lá, faz toda uma propaganda para você, você agencia seu filho naquela ilusão que seu filho vai trabalhar e seu filho não é nem enviado para teste. Isso aconteceu comigo várias vezes, não foi uma vez só. Até eu começar a identificar, a saber olhar para qual agência que realmente trabalhava uma criança, que não escolhia somente aquele perfil, que enviava as crianças quando pedia. Quando eu comecei a entender isso, a minha filha começou a fazer mais trabalhos. Antes disso, a minha filha quase nem era enviada para teste, porque a agência não mandava mesmo. Isso acontece, infelizmente acontece. Então, assim, você tem que pesquisar uma boa agência. Mas como que eu vou pesquisar, Fernanda? Eu tô começando agora, eu não sei fazer isso. Gente, existem sites de reclamações que você pode achar na internet. Você pode procurar mães que já estão no mercado, que você conheça, ou chamar alguma mãe, assim, numa rede social de uma criança que você gosta e já acompanha. Perguntar para ela como que ela faz, em qual agência o filho dela é agenciado, porque elas vão dar dicas. Foi isso que eu fiz no início, assim, que eu vi que não tava rolando, que as agências, né, que eu procurei, que eu cadastrei a minha filha, que eu gastei muito dinheiro, não tava rolando nada. Eu comecei a pesquisar, buscar na internet reclamações, aí eu vi que a agência que eu tinha, né, agenciado tinha muita reclamação, eu devia ter feito isso antes, mas com a minha inexperiência eu não fiz, né? Então, eu recomendo isso para vocês, que vocês pesquisem muito antes de ir lá e cadastrar o seu filho, agenciar o seu filho em determinadas agências, porque infelizmente o mercado tá cheio de coisas ruins. Tem agência boa? Tem. Tem agência que trabalha o seu filho? Tem, que realmente é séria, que não importa se o seu filho é A ou B, se tá no perfil, ele vai mandar, entendeu? Então, existem agências boas assim. Mas existe aquela agência que só vai chamar você para fazer um book, pegar o seu dinheiro e ali ele vai esquecer do seu filho depois. Então, o melhor caminho hoje ainda são as agências que vão fazer a ponte, porque toda vez que tiver um teste, vai ter que ter um intermédio de uma agência. Porque tem questões burocráticas, documentações,
toda uma burocracia por trás. Não é você só ir lá e enviar o seu filho. Não, tem toda uma burocracia. Então, a agência que seleciona perfil, a criança que já fala mais, a criança que fala menos, a criança que é mais introvertida, a criança que é mais extrovertida. Então, todo esse processo é feito por agência. Então, o melhor caminho ainda hoje são as agências. Bom, gente, então revendo o que eu falei, Bom, gente, então revendo esses pontos que eu falei, que primeiro a criança tem que realmente querer, segundo, que você tem que buscar uma agência, porque quando você está iniciando, né, você não tem ideia de muita coisa, então você tem que buscar uma agência. O terceiro passo, gente, é investir na carreira do seu filho. Investir em quê, Fernanda? Eu tenho que ficar pagando as coisas? Gente, você vai ter que investir em cursos de teatro, interpretação, cinema, TV, canto, dança, apresentação, seja lá qual for o meio que o seu filho vai querer inserir. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas crianças boas no mercado, a concorrência é muito grande, então você tem que investir em curso, claro. Que seu filho pode ser melhor em interpretação, pode ser melhor em dança, ele vai ter algum nicho que ele vai se destacar mais. Ele pode ser um bom cantor, ele pode dançar bem, ou ele pode interpretar bem, ou ser um bom apresentador. Aí vai de você ver, né, qual é o caminho, o melhor caminho para ele. Agora, se seu filho não é tão bom assim, mas ele quer, por exemplo, ser um ator, então você vai ter que investir em curso de teatro, cinema, TV, né, posição em frente às câmeras e tudo mais. Se ele já quer ser um cantor, você vai investir em aula de cantos e tudo mais, né? Porque assim, mesmo que seu filho tenha talento, né, não é só isso que conta, não é só o talento. A gente tem sempre que estar estudando muito, porque as coisas vão se inovando, sempre aparece novidades, sempre tem crianças que vão aparecer que estão estudando mais, então vão se destacar mais. Então assim, o estudo é essencial, porque seu filho vai sempre estar em destaque, ele sempre vai saber quais as novidades que estão chegando no mercado, porque assim, não é só chegar lá e fazer o texto, não é só chegar lá e cantar e dançar. Vou dar um exemplo, a minha filha, ela é muito boa em interpretação e dublagem, muito boa. Então, assim, esse é o nicho que ela segue, mas ela também gosta de cantar. Só que ela não é tão boa assim em cantar, então a gente investe em aula de canto. Quando a gente vai fazer os clipes musicais dela, ela tem clipe musical de música autoral. Então, quando a gente vai fazer os clipes musicais, a gente enfatiza mais aula de canto, como ela vai gravar, como ela vai fazer. Já em dança, a minha filha, ela não é tão boa assim. Ela gosta de dançar? Ela gosta, mas ela não é tão boa assim. Então, o forte dela é a interpretação e dublagem. É o que ela faz muito bem. Ela olha lá, assim, ela tem a capacidade de memorizar muito fácil. Ela tem 6 anos, mas ela memoriza muito fácil. Só que, assim, ela faz curso de teatro, ela faz curso de cinema e TV, faz curso de interpretação, porque por mais boa que ela seja, ela tem que estar sempre alimentando esse talento dela, porque se ela deixar, só falar assim, não, a minha filha é boa e eu não preciso pagar nada porque ela tem talento. Daí, com certeza, outras crianças que estão lá estudando, batalhando, vai passar na frente e ela vai ficar para trás. Então, assim, é muito importante investir nos estudos do seu filho. Aí você vai falar assim, mas isso custa muito dinheiro, isso custa caro? Vai depender muito, porque às vezes você vai achar um curso muito bom, que não é tão caro, e um curso não tão bom, que é caro. Muitas vezes você vai procurar uma escola de renome, né, que tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, e não vai ser tão bom pro seu filho. Então, assim, é aquela coisa que eu falei do início lá das agências. Pesquisem, tem que pesquisar. A minha filha, ela faz muitos cursos, faz cursos extra, aparece um curso assim de interpretação X, ela vai lá e faz, aparece um curso de musical, ela vai lá e faz, porque o ator, ele tem que ter essa noção de canto, ele não precisa ser um cantor. Mas, por exemplo, se aparece um musical para ele fazer um teste e ele não tem noção nenhuma de canto, como que ele vai fazer esse teste? Não dá nem para ir, né? Então a minha filha já foi fazer teste para musical, então eles pedem lá para cantar, às vezes eles pedem para cantar até um parabéns, gente, só para ver a entonação da voz e tudo mais. Então é importante sim estar sempre se atualizando, sempre fazendo cursos, tudo que aparecer que seja bom,
pro profissional do seu filho, é bom investir. E agora a gente vai falar um pouquinho das mídias sociais desses nossos pequenos atores e atrizes. Tem que ter mídia social? É importante ter sim, porque hoje em dia a rede social acaba sendo meio que um currículo da criança. Eu uso a rede social da minha filha como um currículo dela, eu sempre falo isso aqui, porque lá eu coloco todos os trabalhos que ela faz. Às vezes ela faz uma brincadeira, um videozinho aqui em casa mesmo que ela quer e eu coloco lá. Porque as pessoas que estão buscando perfis, elas analisam isso. Muitas vezes tem um teste que é feito pela agência, a agência manda seu filho, aí o cliente manda de volta assim, tá, agora eu quero saber qual que é a rede social da criança, porque eu quero ir lá ver o que ela realmente faz. Então eles vão lá e vão pesquisar, vão dar uma olhada. Então isso é muito importante, manter as mídias sociais dela sempre ativa. Dá para manter tudo? Não, não dá para manter tudo. Então você escolhe uma rede social de que você tenha assim mais conteúdos, que você tenha mais visibilidade e tenta manter aquilo ali sempre atualizado. Sempre atualizado que eu falo, gente, todo dia. Todo dia você coloca alguma coisa, você destaca, nem que seja o dia a dia do seu filho, porque muitas vezes os clientes também querem ver como é que a criança é. Porque às vezes você coloca lá só os trabalhos dela e ela não vê realmente como a criança é de verdade. Porque quando ela tá ali fazendo um trabalho, ela não é a criança, ela é o personagem. Então é importante que você tenha essa mídia social, que você mantenha ela ativa, mostre como que é o dia a dia da criança, que é muito importante. E aí eu vou falar uma coisinha também aqui, que eu vou ressaltar, que muitas vezes a criança ela tá lá fazendo um trabalho ou ela vai fazer até um teste. Ah, eu vou fazer um teste, vou enviar e tem que gravar em casa alguma coisa e a criança não quer gravar. Não force, gente, não force, porque isso é muito prejudicial. A minha filha, como eu já falei antes, quando ela vai gravar, que ela já passou, que ela foi aprovada, que ela vai fazer a gravação, ela nunca reclamou, nunca. Mas muitos testes que veio até a gente para ela fazer, que ela tinha que gravar em casa, fazer alguma coisa, muitas vezes ela falou que ela não queria fazer. E eu não fiz, porque também não tem problema nenhum você falar não pro cliente, tá, gente? Você não é obrigada a aceitar todos os testes que chegam. Então, assim, quando seu filho não quer fazer alguma coisa, você não faça, não force ele, porque vai chegar, se ele chegasse aprovado, vai chegar lá no momento de gravar e não vai ser produtivo, não vai ser bom. Então isso é muito importante para que você não fique forçando, pressionando a criança, porque até nós adultos, quando somos pressionados é ruim, imagina para uma criança, né, que não tem todo esse discernimento, né? Então é muito importante que se a criança falar para você, mãe, esse teste eu não quero fazer, então esse teste você não vai fazer e tá tudo bem você falar que você não é obrigada a falar sim para todos os testes, tá, gente? Então isso é muito importante também. E que é importante também são as plataformas que existem de atores, atrizes, cantor. Então, gente, hoje em dia no mundo digital existem plataformas onde você pode cadastrar o seu filho, colocar lá fotos, vídeos dos trabalhos que ele já fez ou alguma coisa que ele faz, monólogos e tudo mais. E assim, a maioria dessas plataformas que existem, elas são gratuitas. Então você vai lá, faz o seu cadastro, coloca as fotos lá e por lá muitos diretores, muitos produtores vão procurar o perfil lá. Então eles vão digitar lá, eu quero uma criança de 6 anos, castanha, de olho claro, ou eu quero uma criança de 10 anos, negra, com cabelo comprido. Então quando ele coloca o perfil que ele busca, vai aparecer lá todas as crianças que estão cadastradas. E aí ele vai começar a analisar vídeos, como a criança se comporta, fotos, se a criança dá para fazer aquele trabalho ou não, e vai selecionar. E lá nessa plataforma você também pode colocar a agência que você é cadastrado, porque aí esses diretores vão entrar em contato com a agência e falar, olha, eu quero essa criança aqui eu vi aqui na plataforma e eu quero essa criança, então aí vai enviar para teste. Se você não tem nenhuma agência cadastrada lá e o diretor gostar de você, um produtor, ele vai entrar em contato com você também, vai te mandar uma mensagem ou ele vai te ligar, porque lá no cadastro você vai deixar à vista lá pro produtor ou pro diretor que vai te buscar. Então é muito importante. A minha filha já conseguiu fazer alguns trabalhos importantes através das plataformas. Então os diretores estavam buscando lá a criança e chamou lá, viu lá o perfil da minha filha, chamou minha filha pro teste, minha filha foi, fez e passou.
Então, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre as características da criança que tá nesse meio artístico. Ela deve ter algumas características ou então desenvolvê-las, porque a criança ela tem que ser comunicativa, ela tem que ser carismática, ela tem que ter determinação, assim, ser natural, ela gosta de fazer aquilo, mas ela tem que ser determinada. Então, assim, por quê? Por que, Fernanda, ela tem que ser tudo isso? Assim, se ela for tímida, não dá? Gente, ela vai estar em frente às câmeras, muitas vezes gravando com muita gente em volta, equipe, pessoas, maquiador, figurinista, tem muita gente por trás das câmeras. Então a criança ela tem que ser desenvolta, sabe? Ela tem que chegar ali e não se intimidar. Até porque, né, se ela for uma criança tímida, como é que ela vai se expressar? Né? Então assim, mas meu filho é tímido e tudo mais. Esses cursos que eu falei pra você de interpretação, teatro, TV, isso ajuda muito a criança a se soltar. Se é realmente o que ela quer fazer, esses cursos vai ajudar muito. Então assim, meu filho não tem essa habilidade, assim, ele não é comunicativo, ele é tímido, ele é vergonhoso, mas ele pode desenvolver, né? Ele pode desenvolver essas características, ele pode se tornar uma criança mais proativa, né? Mais desenvolta e perder um pouco aquela vergonha que ele tinha. Então, isso acontece desenvolvendo os cursos, fazendo através desses cursos, fazendo curso, correndo atrás de melhorar mesmo, né? Essas características. Porque se uma criança ela for tímida, ela vai chegar lá. Para começar, se a criança for tímida, ela não vai nem conseguir fazer direito o teste. Eu já presenciei, gente, lá quando a minha filha estava fazendo curso de interpretação, de cinema e TV, tinha lá algumas crianças que faziam muito bem, que eram super desenvoltas, chegava lá, arrasava, gente, de verdade. E tinha aquelas crianças que não eram assim, eram super tímidas, sabe? Então, assim, por que eu falo pra vocês que a criança tem que querer? Não basta só a mãe querer, a criança também tem que querer. Eu já presenciei cenas em que a criança era super tímida, lá no curso, né, que a minha filha estava fazendo. A criança era super tímida, ela não queria fazer, você via, era claro ali que a criança não queria fazer. E a mãe ficava brigando, olha, se você não fizer, eu não vou te dar um abraço, se você não fizer, eu não vou fazer isso. E a criança lá chorava, sabe? Mãe, por favor, eu vou fazer. Mas a criança não queria realmente fazer, é a mãe que estava pressionando ali. E isso é muito prejudicial, então não façam isso. Se o seu filho tiver essa timidez, comece a colocar ele em cursos, ele não vai ser do dia pra noite que ele vai perder essa timidez, né? Mas coloque ele e acompanhe, observe o desenvolvimento dele, veja se isso é realmente o que é pra ele, né? Porque muitas vezes ele quer ser ator, mas ele não tem essa aptidão, porque tem essa timidez, essa vergonha. E muitas vezes ele tem essa timidez e essa vergonha e vai fazer o curso e vai se desenvolver e vai arrasar e tá tudo muito bem também. E aí, gente, o último ponto que eu quero trazer pra vocês é sobre as mães. Viu que eu falei pra vocês sobre a mãe que fazia isso com a criança e tal? Então, assim, a mãe, ela tem que estar muito preparada psicologicamente, emocionalmente, porque a mãe tem que ser o alicerce do filho, a mãe é o alicerce do filho. Então, assim, o seu filho, ele não vai passar em todos os testes, ele não vai pegar todos os papéis. Muitas vezes, seu filho vai passar por uma seleção muito extensa, vão ser dias, às vezes até um mês de seleção, passando por um teste, passando por outro, passando por outro. Aí seu filho vai chegar na final, vai estar ele e uma outra criança. Chegar lá, não vai ser ele escolhido, vai ser a outra criança. Então, o seu filho tem que estar preparado para essa negativa e você muito mais que ele, porque é você que vai apoiar, é você que vai conversar, é você que vai ter aquela estrutura emocional de estar ali acolhendo mesmo o seu filho. Muitas vezes quando ele é pequenininho, ele não vai entender, né, dessa negativa, dessa reprovação, mas conforme o tempo vai passando, ele vai crescendo ali nesse meio, ele vai entender. Então a mãe tem que estar super preparada para poder apoiar o filho. Eu vou falar sobre isso, sobre preparações de mães, do emocional, de tudo mais num outro vídeo. Num outro vídeo eu vou falar somente sobre esse assunto, porque é muito importante a mãe estar ali, né,
sendo o apoio mesmo do filho. Eu já presenciei cenas assim, gente, de cortar o coração, sabe? Assim, de mães que você vê assim, que é a mãe que quer, que é a mãe que força, e quando a criança não passa, a mãe briga, e ela coloca toda aquela expectativa dela na criança, e a criança você vê assim que fica totalmente triste, frustrada, e isso impacta muito no futuro da criança. Então, é importante que a mãe esteja preparada emocionalmente e que ela possa ser a melhor apoiadora do filho quando ele tiver uma negativa e quando ele tiver uma positiva também. Então, assim, não é só comemorar quando ele passou, que ele foi aprovado. Não, quando ele não for aprovado, você também tem que comemorar, porque ele estava ali, ele trabalhou, ele deu o melhor dele, né? E muitas vezes, às vezes a criança dá o melhor de si e ela é até melhor que a criança que foi aprovada, mas o cliente preferiu aquela criança por algum pontinho ou outro. Então, a mãe tem que ser o apoio da criança sempre. Então, gente, é isso. Eu vou falar mais sobre esse assunto num próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, se você quiser saber de alguma coisa, já sabe, gente, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E me sigam lá nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, que lá eu dou várias dicas para vocês. E eu fico por aqui hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!